Você tem atendido aos desejos da sua mãe por medo das ameaças que ela tem feito constantemente contra você ou contra si mesma? Se a sua resposta é sim, é provável que você esteja vivendo uma situação de chantagem e abuso emocional. Eu me chamo Késia Cardoso e eu ajudo filhas de mães tóxicas a alcançarem liberdade e autonomia de vida. A chantagem emocional nada mais é do que o fato de uma pessoa colocar sobre o outro a imposição da sua própria vontade. Aquele que chantageia se utiliza de ferramentas para que a vontade dele prevaleça sempre. Não importando a necessidade do outro, não importando a disponibilidade do outro em atender ou não ao desejo dele. O que realmente importa é a manutenção da vontade do que chantageia. E em prol do sim dessa pessoa, em prol da manutenção do gosto do chantagista, ele se utiliza dessas ferramentas chamadas chantagens emocionais para que a vontade dele se cumpra. Em torno do sim ou em prol do sim, esta pessoa é capaz de fazer qualquer tipo de coisa, porque o chantagista ele não suporta receber um não. Ele não admite um não como resposta, tá? Então, em prol do sim do outro, o chantagista começa a se utilizar, por exemplo, de ameaças, de falsas promessas, do vitimismo, para receber do outro o sim àquilo que ele colocou como sendo o seu desejo, ok? E é importante nós entendermos o seguinte: nem sempre a chantagem se apresenta de forma tão clara, tão explícita assim. Por vezes a chantagem ela se apresenta de forma muito sutil. Geralmente a chantagem emocional começa nas relações de modo muito sutil, muito disfarçado de provas de amor, muito disfarçado de cuidado. E aí, nesses casos, a pessoa que está sendo chantageada, ela não se dá conta de que está vivendo esse processo, ok? Um exemplo assim clássico da mãe que sutilmente chantageia a filha. Ela, por exemplo, liga para a filha e diz que esse final de semana vai ter alguma coisa lá na casa dela, eles vão fazer um almoço, enfim. E aí a filha responde para essa mãe que, por exemplo, naquele final de semana ela não vai poder estar lá, porque ela vai ter uma prova para estudar, porque vai ter algum evento na escola do filho, enfim. Por algum motivo a filha não vai poder estar lá, gostaria muito, mas não vai poder estar. Este não da filha, apresentado sobre a justificativa da filha, não conforma aquela mãe. Ela não aceita esse não. E aí, sutilmente, ela começa a chantagear essa filha. De que forma? Tá bom, filha, eu gostaria muito que você estivesse aqui comigo, mas infelizmente, né, eu não posso contar com a sua presença. Que pena que eu preciso estar correndo atrás de você, mendigando o seu amor, mendigando a sua vida, a sua vinda aqui. Nós gostamos tanto da sua presença, né? Mas infelizmente eu não posso ter a minha filha aqui. Ok, tá bom. Eu entendo. Saiba que esse lugar não será o mesmo sem você. Saiba que eu fico muito triste em saber que num dia como esse eu não posso ter minha filha aqui. Você tá entendendo? Que ela simplesmente não aceitou a resposta da filha. A verdade foi essa. Eu até consigo entender que essa mãe gostaria muito que a filha estivesse ali, ok. Mas perceba que ela começou a colocar sobre as costas da filha um sentimento de culpa. Ela tentou fazer essa filha sentir-se culpada pelo fato de não estar lá naquele final de semana. Entende? Então, assim, em momento nenhum foi olhado o lado da filha. Em momento nenhum foi olhado a situação da filha. Não, porque não importa a filha. Importa a manutenção da vontade da mãe. Então, essa mãe, sutilmente, está aí chantageando essa filha. E, por vezes, ao ouvir argumentos como esse, o que é que essa filha vai fazer? Ela vai dizer, tá bom, mãe, prontamente. Tá bom, mãe.
eu vou ver se eu, enfim, remarco o evento da escola do meu filho e ele vai em outro dia, né? Ou eu estudo para minha prova quando eu chegar daí. E ela, sim, facilmente adia, né, o compromisso dela, aquilo que era importante para ela, para atender prontamente a necessidade da mãe. Porque no fundo, a filha ficou se sentindo culpada por ter dado não àquela mãe. Entende? Então, assim, é colocado às vezes com essa cara, sabe, de amor, de cuidado, mas no fundo, o que está sendo aplicado ali é uma chantagem emocional, tá? Em contrapartida, há os casos em que a chantagem vai se apresentar assim de modo completamente explícito mesmo, assim, de modo escancarado. É a mesma situação, a mãe que liga para a filha e diz que vai ter, enfim, um almoço de família e gostaria muito que a filha estivesse ali com ela aquele final de semana. A filha responde que não vai poder estar naquele final de semana porque ela tem uma prova para fazer na segunda-feira e ela vai precisar do final de semana para estudar para essa prova. Como é que essa mãe responde? Ok, tá, eu sei que eu não sou nada para você. Eu sei que você não se importa, você dá muito mais valor a qualquer outra coisa menos a mim. Eu já ouvi o relato de uma filha que disse que quando ela disse que não ia, né, visitar a mãe por conta de que tinha uma prova para fazer na segunda-feira, a mãe disse que a partir daquele dia não queria mais saber dela, que não se importava mais com a vida dela, porque afinal de contas a filha não se importa com a vida da mãe. E aí ela ouviu um monte que depois dessa sua faculdade você me abandonou, você não tem mais família, porque agora é só você e essa sua faculdade, né? E foi criado assim um conflito gigante por conta do não que aquela filha deu, né? Um não totalmente plausível, né? Com um argumento totalmente plausível do motivo pelo qual a filha não poderia estar. Ela gostaria de estar, mas ela não poderia porque tinha essa prova para estudar. Então, nesses casos, a chantagem ela já se apresenta de modo assim mais explícito. E nitidamente essa filha percebe, né, que o que está de fato acontecendo ali é uma tentativa da manutenção da vontade da mãe o tempo todo. Porque é isso que importa para esta mãe, que a vontade dela impere e ela não sabe lidar com o não. Seja por coisas simples como essa, ou seja por coisas mais complexas. Ela simplesmente não aceita, tá? Então, esse é o conceito da chantagem. Talvez você diga assim, mas já teve muitas situações em que a minha mãe me pediu para que eu viesse, enfim, visitá-la, ou que eu não fizesse tal coisa, ou que eu fizesse determinada coisa. E eu não achei que foi chantagem, realmente, nem... Não estou dizendo aqui que todos os pedidos que a sua mãe fizesse se caracterizaria como chantagem. A diferença entre um pedido normal, entre algo que é saudável e que não é saudável, é o seguinte: a mãe faz o pedido para a filha e uma vez dada a resposta, a mãe respeita a resposta da filha. Talvez ela verbalize que gostaria muito que fosse de determinada forma, mas entende e aceita, por mais que não goste, por mais que fique triste, mas ela aceita a resposta da filha. Essa é uma relação natural e saudável, é assim que as relações precisam se construir. Agora, a partir do momento que o seu não, ou a imposição do seu limite, ou daquilo que você acha importante, quando isso não é respeitado, e é ultrapassado desta forma, aí a gente já vai para um caminho do que não é saudável, né? E aí aplicado a isso, essas ameaças, esses sentimentos de culpa, aí nós já chamamos de chantagem emocional de fato, tá? Outra coisa que eu julgo muito importante para o nosso entendimento é a gente compreender do porquê que o chantagista age dessa maneira. E existem algumas explicações para isso. Se a sua mãe é uma chantagista, entenda, a sua mãe é uma pessoa insegura. Os chantagistas são inseguros. Eles têm uma necessidade muito grande de aprovação e de aceitação das pessoas. E ele precisa ter o ambiente 100% controlado. Ele precisa ter um ambiente, um chão, onde ele possa pisar e ele saiba exatamente onde está pisando. Porque o chantagista não dá conta de lidar com adversidades.
Ele não dá conta de lidar com aquilo que está fora do seu controle. E por isso ele tenta de todas as formas manter as coisas sob o seu próprio controle. E nisso ele começa a comandar de fato a vida dele e a dos outros, né? Determinando o que ele e os outros devem fazer. Porque quanto mais confortável for o ambiente, quanto mais controlado por ele estiver o ambiente, ele se sentirá mais seguro, né? É como que o ambiente diferente, a adversidade, o torna mais vulnerável ainda. E aí, em nome dessa insegurança, ele vai controlando, ele vai ditando as regras e ele vai determinando o que o outro deve fazer, tá? Então, é provável que a sua mãe tenha vivido no passado situações que a tornaram extremamente inseguras. Situações do tipo, uma pessoa que não foi validada por essas figuras de grande representatividade, que são os pais, tá? Às vezes é uma pessoa, né, que tem o seu senso de importância extremamente afetado. Ela não se sente importante na vida das pessoas, às vezes na vida do marido, às vezes para o pai, para a mãe, enfim, para pessoas que são importantes na vida dela. Isso tudo traz uma insegurança muito grande, uma instabilidade emocional muito grande, né? E o que a leva a comportar-se desse modo. Ok? Muitas vezes essas pessoas, elas não foram ensinadas a lidar com frustrações, com os nãos da vida. Essas pessoas foram privadas de sentir o desgosto da frustração, né? E aí essas pessoas crescem e agora na fase adulta elas continuam, né, nesse mesmo estágio e elas não sabem lidar com frustrações, elas não sabem lidar com o não, e o mesmo método que elas aplicavam lá na infância, elas trazem para a fase adulta. Quem sabe a sua mãe foi aquela criança que quando queria alguma coisa, ela batia o pé, ela fazia birra, ela chorava, ela gritava, e nesse momento ia lá as pessoas, os adultos, e atendiam a necessidade dela. E ela foi crescendo e aprendeu a ser essa pessoa hoje. Que quando a vontade dela é contrariada, ela hoje não mais grita, não mais rola pelo chão, não mais bate os pés no chão. Ela não faz isso mais hoje porque é uma mulher adulta, mas ela faz isso de uma outra maneira, através da chantagem emocional, tá? O chantagista, ele comumente se utiliza da ameaça como a ferramenta mais poderosa para convencer a vítima a acatar o que ele deseja, tá? E ele ameaça de que forma? Ele ameaça trazer algum tipo de dano à vida da própria vítima, tá? Por exemplo, ameaçando tirar algo que aquela pessoa gosta muito, né? Ou ele ameaça fazer algum mal a ele mesmo. É aquela mãe que diz assim, ah, tá bom, ok, já entendi. Eu não valho na sua vida, você não se importa comigo, eu não tenho importância nenhuma para você, ok, então eu preciso fazer, sabe o quê? Eu preciso sair da sua vida, eu preciso sumir, eu preciso ir embora da sua vida, deixar você e a todos, para que vocês comecem a sentir falta de mim. E aí ela ameaça se matar, ela ameaça ir embora, ela silencia, né, como uma forma de te punir, ela fica calada. E, por exemplo, você liga, ela não atende mais. E você fica do outro lado do telefone pensando mil coisas. Ai, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa? Será que minha mãe tá doente? Será que ela morreu? Né? Ou, enfim, ela trata essa filha com indiferença muitas vezes, né? Fica sem ligar, fica sem atender telefone. A filha fala, ela não responde. Então, todas essas são formas de punição, né? De frente ao não colocado pela filha. E por mais que esse não seja colocado de forma equilibrada, onde a filha justifique esse não, mãe, eu não vou poder fazer, ou eu vou fazer por conta disso. Por mais que seja colocado dessa forma, essa mãe não aceita mesmo, porque a vontade dela tem que imperar sempre, ok? Só nos chantageia emocionalmente aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos conhecem. Os chantagistas agem exatamente no nosso ponto fraco. Ele não vai perder tempo nos ameaçando, nos chantageando em coisas que não importam para nós. Eles vão exatamente no nosso ponto fraco. Se a sua mãe já percebeu que o seu maior medo é perder ela, é que ela morra,
ela vai chantagear você exatamente nesse ponto. Se a sua mãe já percebeu que o que mais te machuca é o silêncio dela, é a indiferença dela, ela vai chantagear você exatamente nesse ponto. Então, os chantagistas, eles agem no nosso ponto fraco, tá? E às vezes, para tornar ainda mais forte, né, o peso daquela ameaça e daquela chantagem, ele ainda recruta mais pessoas. E ele comunica, por exemplo, a parentes, a pessoas que são próximas dessa filha, né? Tem mães que fazem isso. Pessoas que são próximas dessa filha, ela comunica o que está acontecendo, né? Para meio que preparar o cenário para o pior. Olha, se você, fulaninha de tal, que é amiga da minha filha, se você qualquer dia saber que aconteceu alguma coisa comigo, eu já tô lhe avisando, né? Para que você esteja ciente. E deixa a coisa assim no ar, né? Para que a pressão aumente ainda mais. E daqui a pouco essa filha recebe uma ligação dessa amiga: oi, sua mãe ligou para mim, me falou, né, que se acontecer alguma coisa, que eu ficasse, que eu já estava sabendo, é que ela estava apenas me avisando, né? E isso a intenção é de fato gerar uma pressão social em cima, né, daquela pessoa, para de fato levar aquela pessoa a desistir de qualquer forma e a atender às expectativas dela. Eu estive conversando recentemente com uma filha, especificamente acerca deste assunto, chantagem emocional. E ela relatou coisas assim do dia a dia dela com a mãe que me chocaram de fato, sabe? Ela me contou assim absurdos que aconteciam, assim, das várias tentativas da mãe para levá-la a voltar atrás do que dizia ou levar essa filha a aceitar coisas assim absurdas. E ela dizia para mim: Késia, eu convivi com a chantagem durante toda a minha vida. Ela disse: hoje a minha saúde mental assim está aos pedaços e eu estou correndo atrás do prejuízo, eu estou buscando ajuda profissional para conseguir seguir adiante e levar a minha vida, porque não tá fácil. As marcas da chantagem emocional, né, deixadas da minha relação com a minha mãe me acompanham até hoje e não tem sido fácil lidar com tudo isso. E uma das histórias que ela me contou foi a seguinte: ela falou que a mãe obrigava ela, por exemplo, a contar intimidades dela com o namorado para a mãe. A mãe não entendia de modo nenhum, sabe, a diferença entre o que era pessoal e o que não era. E a mãe levava essa filha, sabe, ao extremo de contar intimidades dela com o namorado para a mãe. E eu falei: mas você contava todas as vezes? Ela disse: não, algumas vezes eu contava, na maioria das vezes eu contava o que desse para contar, e outras vezes eu me opunha e dizia: não, eu não vou contar. Ela disse: todas as vezes que eu dava um não à minha mãe, assim, o escândalo, a briga, a confusão e a chantagem, as ameaças eram assim, absurdas. Ela disse assim: a minha mãe sabia muito bem, e ela sabe muito bem, que o meu maior medo é de perdê-la. Ela disse assim: eu acho que eu tenho esse medo todo de perder a minha mãe, né, enfim, de ela morrer. Assim, eu acho que eu tenho esse medo, esse trauma comigo, porque a vida toda a minha mãe me expôs a essa possibilidade. Ela disse: desde a minha infância, quando eu fazia qualquer coisa, alguma travessura de criança, ou ficava, né, teimando em alguma coisa, desde a minha infância eu ouvia minha mãe dizer que no dia que isso ela disse, eu criança, no dia que eu a visse, enfim, no dia que eu não existisse mais, aí eu ia começar a dar valor à mãe que eu tinha. Ela disse: eu cresci ouvindo isso. E eu acredito que se deve a isso, esse meu trauma, esse meu medo, sabe? Esse pavor em relação a este assunto, o dia que eu perder de fato a minha mãe. E certo dia, ela teve um problema, né? Com o namorado, ela teve um problema e eu fui tentar resolver, né? Por ligação telefônica. Ao chegar dessa ligação, a mãe prontamente já perguntou: e aí? Foi que vocês conversaram? Ela contou ali por cima o que dava para contar e pronto. E a mãe disse: não, tem mais coisa, me conte. Ela falou: não, mãe, o resto não tem mais nada. Não, tem sim, me conte. E ela disse, naquele momento, ela disse: não vou contar. Por que a senhora precisa saber de tudo? A senhora precisa entender que tem coisas que são só minha e dele,
e eu não posso contar para a senhora. Ela disse, pronto. Isso foi um motivo suficiente para desencadear uma briga e um problema gigantesco. Ela disse que naquele momento a mãe começou a gritar, a falar muito alto assim e dizer que ela não importava na minha vida, né? Ela disse assim, eu não sou nada para você. Você não se importa comigo. Eu estou aqui tentando te ajudar. Eu que sou sua amiga não são as de fora, sua amiga sou eu. E aí começava, né? Eu que te criei, eu que abri mão de mim por você, eu que paguei a escola para você, eu que paguei sua faculdade. E aí ela ia citando tudo o que fez. Mas olha só, o que eu te peço é simplesmente para você desabafar comigo, para eu te ajudar, e olha como é que você responde. Olha como é que você retribui tudo que eu fiz por você. É por isso que eu tenho que sumir da sua vida. É por isso que eu tenho que desaparecer, porque eu não sirvo para você. O que é que eu sirvo na sua vida? E assim, aí começou, e o tom da voz começou a subir a um nível assim que ela disse, aquele momento eu já estava completamente desestabilizada emocionalmente. Ela disse, eu já estava tremendo dos pés à cabeça, já estava suando frio. E aí, não bastando aquela briga, ela disse, a minha mãe caiu na cama e começou a dar sinais ou começou a fingir que estava tendo uma convulsão, que estava morrendo realmente. E ela disse assim, eu caí num desespero assim terrível, terrível. Eu comecei a gritar por socorro, eu abraçava, eu sacudia ela e dizia, mãe, por favor, mãe, volte. E ela disse assim, e ela ficava ali como se estivesse convulsionando, né? E ela disse, eu abraçava minha mãe, eu clamava por socorro. E ela disse, foram momentos terríveis na minha vida. Não bastando isso, teve um momento que ela disse que aí a mãe meio que se soltou dos braços dela, né? E isso fingindo que estava de fato assim morrendo. Ela rolou na cama, caiu no chão, como que para dar sinais para mim que de fato ela tinha morrido. Aí ela parou a convulsão e ficou estática. E aí ela disse que naquele momento tinha certeza que a mãe havia morrido. E não bastando, né, a questão da perda da mãe, ela disse assim, minha mãe morreu por minha culpa. Porque eu não fui capaz de entender que ela queria me ajudar. Eu não fui capaz de abrir uma coisa tão simples da minha vida com ela. Ela disse assim, um sentimento de culpa tão grande invadiu meu coração naquele momento, que eu caí num desespero assim, absurdo. E ela me contava isso assim, era notório, sabe, o quanto aquilo mexia com ela ainda hoje. Isso, muitos anos se passaram e ela ainda contava essa história com muitos detalhes e era notório o quanto aquilo mexia com ela. E ela falou que naquele momento o pai chegou, né, e viu aquela cena absurda e enfim, e disse, então vamos ligar para o pronto-socorro e tal, né, todo mundo imaginou que de fato ela estivesse mal. E quando ela percebeu que de fato ia ligar para o pronto-socorro, que a ambulância ia chegar, aí ela abriu os olhos, ficou de pé e disse, e aí, você vai me contar ou não vai? Vocês acreditam nisso? E naquele momento, quando o pai percebeu, né, que tudo aquilo era um disfarce, e ela estava, a filha, assim, em um estado emocional, assim, ela estava louca, ela disse, eu tremia dos pés à cabeça, sabe? Meu Deus do céu, precisei tomar calmantes depois. E aí o pai questionou aquela atitude, né, disse, como é que você faz uma coisa dessa? Olha a situação da menina. E ela disse que naquele momento ela confessou, pediu desculpas ali, né? Na hora, minha filha, me desculpe, eu acho que eu exagerei, né? Mas também você precisa entender que eu sou sua mãe, por que você não quer me contar as coisas? E aí voltou pro assunto de novo. Enquanto a filha estava ali tremendo dos pés à cabeça, assim, num estado extremamente nervosa, desestruturada, ela disse, eu precisei tomar calmante por muitos dias para conseguir ficar bem. E ela disse que a todo momento vinha essa cena da mãe ali morrendo nos braços dela. Então assim, existe esse tipo de coisa dentro dos lares, essas coisas acontecem dentro das famílias. Então é preciso sim falar nesse assunto, é preciso tocarmos nesse assunto.
É preciso ajudarmos essas pessoas, porque ninguém dá conta de viver isso a vida inteira. Ninguém dá conta de lidar com isso a vida inteira. Essa filha não suportará conviver com ameaças e ameaças, com abandono, com a indiferença, com essas punições o tempo todo, meramente porque essa filha coloca a sua vontade, o seu desejo, aquilo que importa para ela. Ninguém dá conta de conviver com isso a vida inteira. Por isso nós temos sim que falar nesse assunto. Nós temos sim que colocar esse assunto em pauta e ajudar essas filhas. Porque elas precisam sair deste ciclo de abuso, porque isto é abuso emocional sim. Elas precisam sair deste ciclo para a manutenção da própria sanidade mental, da própria saúde mental e prosseguimento da vida delas. Talvez as coisas por aí já tenham chegado num nível tão ruim que você já tenha perdido completamente a esperança de ver melhora no quadro. Talvez você já entendeu que as coisas não vão melhorar e que você só terá paz, finalmente, no dia que sua mãe morrer. Existe um número enorme de filhas que pensam e sentem assim, porque já não tem mais esperança nenhuma de melhora, porque já tentaram de tudo. Mas existe sim algo a ser feito. Talvez até aqui você não tenha tido acesso a informações concretas, né? Ao entendimento completo de como funcionam as coisas, para que consequentemente você consiga barrar, né, o ciclo da chantagem emocional, porque ela acontece num ciclo. E eu vou apresentar esse ciclo aqui para que você identifique-os, para que você comece a olhar para a cena da chantagem com um olhar analítico, com um olhar de quem está de fora, não mais como olhar de quem está dentro do problema, né, da vítima, porque a vítima fica ali tomada por emoções ruins e isso cega os olhos dela para enxergar a coisa com outro olhar. Então você precisa identificar passo a passo quais são os pontos, né, do ciclo da chantagem emocional, para que uma vez identificado você barre de imediato para que ela não continue, ok? E o primeiro ponto, o primeiro passo, né, dado na chantagem emocional é quando o chantagista, né, no caso a sua mãe, coloca ali o querer dela. Primeiro ela vai lá e expõe a você, né, qual é o desejo dela. Por exemplo, no que eu dei lá no começo do vídeo, ela vai dizer para você: eu quero que você venha para cá esse final de semana. Ou se você mora com a sua mãe, eu quero que a gente vá para tal lugar esse final de semana, eu quero que você vá comigo. Ok. Primeiro ponto é esse: o chantagista coloca sobre você o desejo dele. Segundo ponto, você responde com não. Olha, mãe, eu não vou poder por conta disso, porque eu tenho uma prova para estudar, porque tem uma festinha na escola do meu filho, né? Porque esse final de semana eu vou sair com outra pessoa. Você coloca o seu não, justifica o seu não. Segundo passo. O terceiro passo é a não aceitação desse não. A sua mãe não aceita esse não e ela começa a fazer apelos, né? Ela começa a ir a chantagem disfarçada, onde ela começa a dizer assim: eu tô vendo, né, que eu não me importo pra você, porque eu gostaria tanto de ter você comigo, eu ficaria tão feliz se você estivesse comigo, mas pelo que eu vejo, você não tem o mesmo prazer de estar comigo igual que eu tenho por você. Então, no terceiro passo, ela começa a impor o querer dela disfarçado de amor, disfarçado de quem se preocupa com você. Mas ali, na verdade, ela já está começando a trabalhar, certo? A sua primeira ferramenta para te levar a sentir-se culpada pelo não que você deu e te levar a voltar atrás do não que você deu, ok? Se chegar no terceiro passo, você não ceder, ela seguirá para o passo número 4, que é a imposição da ameaça de fato. Quando ela perceber que com as palavras de amor e de carinho de quem se preocupa com você, se ela perceber que isso não foi suficiente para quebrantar seu coração e te fazer voltar atrás, ela agora vai colocar a ameaça de fato. Ela pode ameaçar, enfim, fazer algum dano a ela mesma, algum dano a você, tirar algo que você gosta, né? Ou ainda ameaçar
tratar você com indiferença, ela pode desligar o telefone, passar a semana sem falar com você, né? Enfim, ela vai aplicar meio que a punição ou a ameaça àquele não que você deu, tá? E aí, quando ela aplica essa ameaça, né, ou essa punição de fato, e ela vai aplicar assim com todas as forças, se for preciso ameaçar de se matar, ela vai ameaçar. Se for preciso ameaçar que ela vai lá na sua casa para fazer o barraco, ela vai ameaçar, né? Se for preciso ameaçar de te abandonar, de ir embora de casa ou te expulsar de casa, ela vai ameaçar. Não existe limites nessa ameaça. Ela vai assim no mais profundo mesmo para te convencer a todo custo de voltar atrás. É nessa fase que você vai para o quinto passo, que é quando a vítima cede. É nesse momento que você não dá conta de lidar com aquela pressão psicológica, porque nesse momento você já está com os nervos à flor da pele, e aí tomada pelo medo, tomada pela culpa, tomada pela angústia, né, pelo ressentimento, pelo remorso, você não dá conta de lidar com tudo isso e você volta atrás do seu não. Você diz, tá bom, mãe, tá bom, eu já entendi. Ela ainda te obriga a pedir desculpas pelo não que deu. E aí agora vai para o sexto passo, que é a repetição, né, do ciclo na próxima situação. Porque ela já entendeu que quando ela segue esses passos, né, um a um, chega geralmente no terceiro ou no quinto, é o momento que você cede, você volta atrás e ela recomeça o ciclo, né, da chantagem emocional na próxima situação, que não costuma não demorar, ok? Então, a chantagem acontece neste ciclo e você precisa olhar para ele com um olhar analítico, para quando a sua mãe começar ali a imposição do ciclo da chantagem emocional, você facilmente identificar e barrar. E aí, como é que você quebra este ciclo? Quando você se ausenta, quando você sai do papel da vítima, daquele a quem o chantagista está ali aplicando a chantagem emocional. Porque a chantagem emocional existe, né? Porque de um lado fica o chantagista e do outro aquele que se permite ser chantageado. Não existe chantagem emocional sem o que chantageia ou sem aquele que se permite ser chantageado. Então você precisa sair de cena. E quando a sua mãe começar no primeiro passo lá da chantagem, você já tem que, identificar. E como é que você barra? Impondo o seu limite firmemente, tá? Sem gritos, não precisa gritar, não precisa agir de igual modo. Você não vai colocar os seus limites sobre a sua mãe do modo como ela faz com você, gritando, ameaçando, porque tem a filha que quer colocar limites na mãe, chantageando a mãe também, fica uma chantageando de um lado, outra do outro. Não. Você vai impor seus limites firmemente, ok? Não vai abrir mão deles. E aí você vai, quando ela começar, vamos dizer, pro passo 5, né? Que é quando ela começa as ameaças, você vai chegar e vai demonstrar para ela que aquilo não tá te abalando. Por mais que esteja, e é difícil demais. Vai ser muito difícil no começo. Você conseguir se manter ali calma, talvez você não consiga, né, a princípio, mas você vai tentar sim. E você vai tentar demonstrar para ela que aquilo não está mais mexendo com você. Quando ela estiver em crise, quando ela estiver lá dando show, você não vai conversar nada com ela. Você vai deixar que ela faça tudo aquilo. E deixa ela fazer. Quando aquilo passar, quando tudo estiver bem, e você não vai ter abrido mão daquilo que você colocou, você não vai voltar atrás, você vai se manter firme sim, tá? O que você pode fazer com ela depois de tudo aquilo é negociar, tá? Se, enfim, ela deseja isso, mas você deseja aquilo outro, você pode buscar um meio termo. E isso sim pode acontecer, isso é saudável, nas relações precisam existir as negociações, né? Não, o que não dá é para sempre prevalecer a vontade de um e não do outro. É o que acontece por aí. Sempre prevalece a vontade de sua mãe. Então você, se manter somente a sua vontade também não é saudável, você vai buscar o meio termo. Ela deveria estar fazendo isso, mas já que ela não faz, você vai buscar o meio termo.
você pode entrar em negociação com a sua mãe. E você não vai fazer isso no momento de fúria, no momento da confusão. Porque, como eu já falei isso em outros vídeos, a mente do ser humano, ele não funciona no momento da fúria, no momento da raiva, no momento do conflito. Não vai adiantar conversar com a sua mãe naquele momento. Porque naquele momento o que está ligado no cérebro dela, né, é o instinto de luta, de fuga. Ela não está racionalizando nada. Então, no momento que estiver tudo tranquilo, tudo em paz, é nessa hora que você senta para conversar com a sua mãe. Você coloca os seus limites de forma respeitosa, mas firme, e você vai dizer para ela: mãe, eu já entendi perfeitamente aonde a senhora quer chegar quando a senhora começa a me ameaçar. Olha, eu já identifiquei que tudo isso que acontece entre a gente, que todas as vezes que eu coloco não, a senhora se comporta dessa maneira, mãe, eu já tenho conhecimento suficiente para entender que isso é uma coisa chamada chantagem emocional. A senhora tem me chantageado, a senhora tem trazido medo sobre mim, culpa sobre mim, para me fazer voltar atrás daquilo que eu coloquei como limites. Mãe, isso não vai funcionar mais. Mãe, eu já identifiquei perfeitamente que isso é um jogo de manipulação que a senhora tem usado para me fazer recuar, mas isso não vai continuar mais acontecendo. Você precisa mostrar para sua mãe que você entendeu o jogo dela. Que você tá, e você tanto entender esse jogo, você decidiu sair, porque percebeu que naquele jogo só um ganha. Você precisa mostrar para sua mãe quão danoso, quão prejudicial é aquele comportamento dela. E você vai dizer para ela: mãe, você tem levantado ou suscitado dentro de mim sentimentos ruins. Você quer de fato fazer mal para mim? É o seu desejo me fazer me sentir culpada? Quando a senhora se comporta desta forma, o que a senhora levanta dentro de mim é esse e esse tipo de sentimento. E eu não quero continuar sentindo mais. E eu não permito que isso continue acontecendo. E aí você vai dizer para ela: todas as vezes que este ciclo de chantagem começar, pode ter certeza que eu vou estar saindo do jogo. Não está na sua alçada, no seu poder, mudar a sua mãe. Não tá. Pode ser que depois de uma conversa como essa, ela recue e diga assim: a partir de hoje eu não vou fazer mais, mas eu acho muito improvável. Ela vai tentar de outras formas, mas assim, você precisa mudar a sua postura diante daquilo. Você precisa ter um olhar analítico, um olhar crítico, olhando para tudo aquilo de fato como uma ferramenta ou como algo que a sua mãe tem usado para conseguir o que ela quer. Que de fato ela sofre como seu não, de fato ela tem as carências dela, mas que você precisa colocar um basta nisso. E no dia que a sua mãe compreender que a chantagem emocional não está mais funcionando, ou ela vai tentar novas ferramentas, ou ela vai começar a recuar. Porque, afinal de contas, ela tem agido dessa maneira até hoje por um motivo. Porque ela quer que a vontade dela prevaleça. E a ferramenta que ela encontrou foi a tal da chantagem emocional. No dia que a sua mãe começar a perceber que esta ferramenta não está mais funcionando, ela vai deixar de usá-la, tá? Vale ressaltar que a imposição desses limites, né, e a adoção dessa postura que eu acabei de trazer aqui para vocês, ela varia um pouco de caso para caso. Por exemplo, a filha que ainda mora com a mãe, a filha que não tem ainda a independência financeira, né, continua ali dependendo financeiramente da mãe, mora dentro da casa da mãe. Essa filha precisará de fato negociar um pouco mais com a mãe, porque afinal de contas, de fato ainda ela está na companhia da mãe. De fato, aquela casa não é a casa dela, é a casa da mãe dela, e as regras geralmente são do dono da casa. Né? Então essa filha, ela não vai abrir mão de si, ela não vai simplesmente aceitar tudo porque minha mãe é a dona da casa, não é isso que eu tô falando, mas essa filha precisará negociar um pouco mais. É não abrir mão
daquilo que julga ser importante, mas entender que, né, ela não está no ambiente que lhe pertence ainda e por isso ela vai ter que negociar um pouco mais. Já também tem o caso da filha que já alcançou a sua independência financeira, que não mora mais na companhia da mãe, né? Está solteira, mas não mora com a mãe, tem sua independência financeira, e essa mãe continua querendo colocar limites ou chantagear essa filha, convencer ela a fazer tudo que essa mãe quer. O comportamento dessa filha já pode ser um pouco mais incisivo, né? Porque afinal de contas ela já não está mais na companhia dessa mãe. Então, se for preciso estabelecer limites para horários de ligação telefônica, você estabelece. Se for preciso você estabelecer limites da forma como ela te trata, da forma como ela fala com você ao telefone, se for preciso colocar esse limite, você vai colocar, e para você vai ser um pouco mais fácil porque você já não está mais neste ambiente. Já o caso da filha que saiu da casa da mãe, que já tem a sua independência financeira, né? Não depende nada mais dessa mãe, já está fora há algum tempo, mas, por exemplo, já está casada, tem filhos, né? A postura dessa filha já tem que ser um pouco diferente dos dois outros exemplos que eu dei. Por quê? Porque agora já está envolvido outras pessoas. Essa filha já estabeleceu família, né? E a família dessa filha agora é o marido e os filhos, né? Então já existem outros envolvidos. E, por exemplo, os problemas dela com a mãe, uma vez que ela fique afetada por conta desses problemas, isso afetará também o dia a dia desses outros filhos, marido, né? Então, assim, nesse caso, torna-se ainda mais necessário, né, o cuidado. Por quê? Porque agora já envolve outros também. Então, assim, é aplicar, né, esse princípio que eu trouxe aqui para vocês, mas cada um aplicando a sua realidade. Cada um adequando ao modo como vive, tá? É importante dizer que as coisas não acabaram, que não está tudo destruído, que a sua vida está arruinada para sempre. Não. Eu acredito que você esteja, assim, muito machucada, muito sequelada, sabe? Por tudo isso que lhe aconteceu. Eu acredito que você tenha sofrido muito com isso e continua sofrendo com isso. Quem sabe hoje você encontra-se num estado assim emocional muito ruim, né? Com muitas cicatrizes, com muitas feridas emocionais, né? Inclusive, tem filhas que hoje encontram-se no estado de ter problemas psicológicos de fato, depressão, ansiedade, né? E tantos outros tipos de transtorno devido a essas sucessivas ameaças a qual essa filha esteve exposta a vida toda. Mas assim, é preciso seguir a vida. A sua mãe, por não ter tratado coisas do passado, está hoje na situação que está. E é óbvio que você precisa ajudá-la. Mas a ajuda que você tenha a trazer a sua mãe não pode prejudicar, comprometer a sua. Você precisa ajudar a sua mãe, mas você não pode colocar as cargas dela sobre as suas costas e aceitar a tudo que ela impõe para ajudar, porque você não estará ajudando. Você estará alimentando um ciclo doentio que faz mal para ela e que faz mal a você. Então ajude a sua mãe do jeito certo. A sua vida não pode ser afetada. O seu futuro não pode ser prejudicado. Nesse processo você precisará de ajuda, sim, óbvio. Você precisará de ajuda profissional, tá? Com profissionais da psicologia muito capacitados para te ensinarem, te ajudarem a lidar com as feridas emocionais que ficarão. Você precisará de pessoas que te ajudem e te fortaleçam nos momentos onde você estiver sem força para seguir. Você precisará da colaboração, né, de pessoas que estejam de fato dispostas a te ajudar. Então busque as ajudas que forem necessárias. Busque conhecimento deste assunto. Busque uma saída, porque sempre existe uma saída. O que não dá é para continuar se submetendo
a coisas tão absurdas como essa, ou que não dá para continuar permitindo que uma outra pessoa comprometa o seu presente e o seu futuro, ok? Fez sentido para você tudo que nós falamos no vídeo de hoje? Você tem vivido a chantagem emocional e já não sabe mais o que fazer? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu irei acompanhar todos esses comentários. E se você não quiser deixar o seu relato aqui, né, por uma questão de privacidade, você pode me mandar um direct, deixa a mensagem inbox, que eu irei responder por lá também. Se você conhece alguém que tem vivido esse processo, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Ela, quem sabe, está precisando deste conhecimento para que ela tenha um discernimento um pouco maior, uma luz, né, em sua mente, para que consiga lidar com esta situação que tem, quem sabe, comprometido tão fortemente, né, a sua vida em tantos aspectos. Salve esse vídeo, curta esse vídeo. Isso é muito importante para que as plataformas entendam que esse conteúdo é relevante e que mais pessoas precisam ter acesso. O meu desejo para você é que você, enquanto filha, alcance liberdade e autonomia de vida. Essa é a minha missão, é aquilo que eu mais desejo à sua vida hoje.